Oi galera, tudo bom? Bem-vindos no meu canal. Me chamo Yusra, sou francesa e moro no Brasil. Mais uma vez, eu tava doente, eu não sei o que tá acontecendo, mas tô sempre com um resfriado, uma coisa assim. Mas enfim, vocês vão ter que aguentar minha voz comigo, porque eu não gosto da minha voz. Quem gosta da voz dele? Será uma coisa estranha, não de gostar da sua voz? Será? Enfim. Tudo bom, gente? No vídeo de hoje vamos reagir a uma coisa que eu vi o título, eu fiz o quê? Um tsunami no Brasil? Meu Deus. Então, vamos dar uma olhada nisso porque me deixou muito curiosa. Um tsunami no Brasil, uma coisa que eu nunca ouvi falar antes e eu espero que realmente foi uma vez, porque eu não gostaria de ter tsunamis onde eu moro, né? Antes de começar o vídeo, gente, por favor, se inscreve no meu canal, deixa um like, diga nos comentários se você já ouviu falar desse tsunami e se você tem uma coisa a mais para dizer. E me segue no Instagram, que é sempre Yusra. Não sei se vocês perceberam, mas às vezes agora eu não posto na terça-feira, porque eu trabalho muito e não tenho tempo de filmar e de fazer a edição e tudo isso. Então, às vezes na terça-feira não consigo postar. Mas me segue aí no Instagram para saber quando eu posto na terça-feira, que é um pouco variável. Na sexta-feira eu sempre posto, né? Eu sempre faço um jeito para postar na sexta-feira, mesmo filmando às 8 da manhã. Mas na terça é um pouco mais difícil, tá? Sem esperar mais, vamos assistir esse vídeo, gente. Um tsunami atingiu o Brasil no século XVIII. Registros históricos e estudos recentes apontam que sim, e que isso teria ocorrido no nosso litoral nordestino, testemunhado na Bahia, em Pernambuco e na Paraíba, por exemplo. Esse é um daqueles episódios pouco conhecidos da nossa história. E olha que a força da água teria mesmo arrastado casas e até moradores próximos das praias, que foram dados como desaparecidos. Olá, amigos da história! Esse fenômeno raro para as bandas de cá teria sido provocado pelas bandas de lá, porque essa história começa não no Brasil, mas do outro lado do Oceano Atlântico, em Portugal. Era o ano de 1755 e o país foi atingido por um terremoto com magnitude estimada de 8,7, podendo ter chegado aí até 9. Um dos maiores terremotos já registrados na Europa, se não o maior, e que ficou conhecido historicamente como o Grande Terremoto de Lisboa. Era 1º de novembro, dia de Todos os Santos, data festiva em Lisboa. As ruas estavam cheias e as igrejas lotadas de fiéis, quando às 9h40 da manhã, um violento tremor de terra sacudiu a capital portuguesa, causou fissuras no solo de até 5 metros de largura e o desmoronamento dos prédios. Fez também subir rapidamente o nível do rio Tejo, já misturado à água salgada do mar. Grandes ondas invadiram a cidade, depois consumida por incêndios que duraram 6 dias. 85% dos edifícios de Lisboa foram destruídos, entre eles o Palácio Real da Ribeira e lá dentro a biblioteca de 70 mil volumes e também centenas de obras de arte, incluindo pinturas de Tiziano e de Rubens, tudo perdido. Além dos arquivos reais que desapareceram junto com os registros históricos detalhados das explorações de Vasco da Gama e de outros navegadores antigos. Também só restaram ruínas do que foi o antigo convento do Carmo, que na época já tinha mais de 300 anos. Calcula-se que a cidade perdeu por baixo de 10 a 15% da sua população. O número de mortos é estimado entre 30 mil e até 50 mil pessoas, e pode ter sido bem mais, porque a destruição atingiu também grande parte do sul da Espanha e do Marrocos, no norte da África. E o terremoto ainda deu origem a um enorme tsunami que chegou à Irlanda e ao Caribe. E aqui também. De acordo com esse livro,
Tremeu a Europa e o Brasil também, de José Alberto Vivas Veloso, professor aposentado do Instituto de Geociências e ex-chefe do Observatório Sismológico da UNB. Naquele mesmo dia, 1º de novembro de 1755, só que algumas horas depois do terremoto, ondas gigantes que atravessaram o Atlântico causaram estragos no litoral brasileiro. O livro traz 4 cartas da época que relataram às autoridades portuguesas sobre um maremoto na costa do Brasil. Essas cartas estão no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa e foram escritas pelo arcebispo da Bahia, pelos governadores de Pernambuco e da Paraíba e por um militar. Uma delas diz: as águas transcenderam os seus limites e fizeram fugir os habitantes das praias. Já outra relata: em Lucena e Tamandaré, a enchente entrou pela terra adentro, coisa de 1 légua, e levou algumas casas de palhoça, e faltam um rapaz e uma mulher. Com base nesse livro também, uma equipe de pesquisadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, liderada pelo professor Francisco Dourado, do Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres, o CEPEDES, fez um trabalho de campo em 22 praias do Nordeste ao longo de 270 quilômetros. Em camadas de areia, coletaram vestígios de micro-animais e de elementos químicos trazidos pela água de grandes distâncias para as praias nordestinas. Que legal. E por meio de uma simulação matemática, calcularam a altura das ondas naquela época, de até quase 2 metros na Paraíba, por exemplo. E também a extensão da inundação, que pode ter chegado a até 4 quilômetros terra adentro, principalmente em locais banhados por rios e nas proximidades da ilha de Itamaracá, em Pernambuco. Só que a gente sabe, o impacto no Brasil foi além do tsunami. O país, na época colônia de Portugal, teve que contribuir para a reconstrução de Lisboa, no reinado de Dom José I e do seu primeiro-ministro, o Marquês de Pombal. Começou então a ser cobrado aqui o chamado subsídio voluntário, um imposto especial que era para ser temporário, mas não foi. Mais de 10, 20 anos depois do terremoto, ele ainda era pago por aqui, cobrado de maneira abusiva. Uma fortuna saiu do país, especialmente de Minas Gerais, da riqueza gerada pela extração do ouro e de pedras preciosas. Mas essa já é uma outra história. Foi depois desse terremoto também que começou a era moderna dos estudos sismológicos pelo mundo. E se você quiser saber mais sobre o assunto, sobre esse mini tsunami que atingiu o Brasil mais de 260 anos atrás, olha aí na descrição desse vídeo que tem links para pesquisa. Gente, eu nunca tinha ouvido falar disso. Que loucura, né? Uma coisa que aconteceu lá no Portugal, né? Teve um impacto assim no Brasil. Eu não sei se mesmo vocês sabem disso, porque ela falou que muitas pessoas não conhecem essa história. Então, felizmente só foi uma vez, porque eu não gostaria de morar numa parte do mundo onde tem muitos tsunamis ou terremotos, esse tipo de coisa, porque, meu Deus, que susto, né? Aí, eu sei que na Europa é meio raro de ter terremotos assim bem violentos. Às vezes dá para ter, mas uns realmente pequeninhos, né, que são quase não percíveis. Dá para perceber, mas não tanto assim, não tudo que treme e tudo cai, não tanto assim. Eu sei que na França já aconteceu umas vezes, nunca teve isso, eu nunca senti um terremoto, graças a Deus. Eu sei que na Europa acontece. Aí o fato que em Lisboa eles estimam que era de 8 naquela escada aí de 10, eu acho realmente louco, tipo, eles perderam muita coisa. Então imagina, já hoje, quando tem terremotos em algumas partes do mundo, tá tudo destruído, né, que não estamos preparados, não temos infraestruturas preparadas para isso.
Imagina 300 anos atrás, 200 anos atrás, como era, né? Meu Deus! Então eu acho muito louco. E o fato que eles pediram para os brasileiros de pagar um imposto, né? Que é temporário. Isso é uma coisa velha como o mundo, como falamos em francês. Que é uma coisa para ser temporária, mas não é, em geral. Aí eu acho isso muito interessante, gente. Eu acho interessante que não foi um tsunami gigante, né? Acho que ela falou 2 metros as ondas, o que é muito, né? Mas não foi como eu imaginei na minha cabeça. Mas o fato que teve um impacto tão grande no território mesmo, nos estados do Nordeste, com água entrando, casas quebradas e tudo isso, eu acho muito interessante, porque como eu falei, era uma coisa bem longe e o impacto, tipo, deve ser muito forte para atravessar o oceano. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas isso me surpreendeu muito. Então, obviamente, é a natureza, né? Não podemos fazer muita coisa nesse tipo de situação, especialmente lá na época que não tinha um jeito de se informar sobre esse tipo de coisa. Então as pessoas realmente, provavelmente foram muito surpreendidas. Mas hoje, em geral, os países têm um sistema para alertar a população de um risco de tsunami, um risco de terremoto, porque eles têm um monte de coisa para ver se vai acontecer ou não. Mas às vezes não funciona, né? Ou sei lá. Teve uns acidentes do que eu já vi. Mas eu gostei bastante desse vídeo, gente. Não sei o que vocês pensam desse terremoto, desse tsunami. Eu esqueci a palavra. Desse tsunami. Eu acho que o mais incrível para mim é o fato de como destruiu Lisboa e o fato que era no dia 1º de novembro, que é um dia bem festivo, como eles falaram. E teve uns registros de centenas de anos que foram perdidos, arte perdida, prédios perdidos. Então eu acho isso muito triste, mas não tão triste ao número de pessoas que morreram nesse terremoto em Lisboa e também no Brasil com o tsunami. Mas pelo menos aconteceu só uma vez só. Que tem algumas partes do mundo onde acontece bem frequentemente esses tipo de catástrofe naturais. Mas aí, eu não sei o que vocês pensam com esse vídeo, gente. Não sei se vocês sabiam dessa história, se vocês estudaram isso na escola. Não sei se vocês estudam isso na escola, mas é interessante, eu acho, de estudar. E me diga também se vocês talvez têm outros fatos para adicionar sobre o tsunami no Brasil e também aquele terremoto em Lisboa. Então, sempre é legal compartilhar com todo mundo nos comentários. Eu acho que vai ser tudo para esse vídeo, gente. Tô quase sem bateria, meu Deus. Por favor, se inscreve no meu canal para me ajudar. Estamos quase com 14 mil, gente. O que é isso? Mas avisamos quase com 14 mil, então se inscreve no canal para me ajudar. Por favor, deixa um like, diga uma coisa nos comentários, né? Nem precisa ser sobre isso, pode ser oi. Não tem problema, não. E, por favor, também me segue no Instagram, que é Simply Yusra. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!